Desde cedo, você aprendeu a dizer sim quando queria dizer não, a sorrir para manter a paz e a se encaixar em moldes que não foram feitos por você. Isso não é gentileza, é medo. Alfred Adler chamou isso de dependência da aprovação, um comportamento nascido do medo de não ser suficiente, que nos faz moldar nossa vida para agradar os outros em troca de pertencimento. Krishnamurti via isso como a morte do eu, uma prisão sofisticada onde o desejo de ser aceito anula a liberdade de ser verdadeiro, onde a necessidade de agradar se transforma em submissão emocional. Agradar parece virtude, mas frequentemente é fuga, uma maneira silenciosa de evitar o confronto com aquilo que realmente somos. E nesse processo, vamos nos traindo aos poucos, sem nem perceber. Você já disse "tá tudo bem" quando não estava? Já engoliu uma verdade para manter o clima leve? Então sabe como é sufocar a alma com pequenas concessões. Adler dizia que toda pessoa que vive para agradar, aos poucos, abandona seu centro. Passa a existir em função de um olhar externo. Vive como um reflexo, nunca como origem. Krishnamurti ensinava que liberdade verdadeira só começa quando morre o medo da rejeição. E o medo de desagradar é, na maioria das vezes, o que mantém você longe de si. Viver para agradar é viver tentando evitar abandono. Mas o abandono mais perigoso não é o dos outros, é o seu por si mesmo. Agradar a todos é se tornar invisível, porque ninguém vê quem você realmente é, apenas a máscara moldada para ser aceita. Quando você começa a dizer não, o mundo reage. Mas é justamente nessa reação que você começa a entender quem te ama e quem só se alimenta da sua obediência. Adler via essa ruptura como libertação, um passo essencial para a maturidade emocional. Deixar de ser escravo da expectativa dos outros para viver sobre os próprios princípios. Krishnamurti ia além, dizia que agradar é o resultado de uma mente condicionada, educada para temer o julgamento e buscar aceitação como forma de sobrevivência social. O problema é que essa sobrevivência cobra um preço. E o preço é alto: ansiedade, vazio, perda de identidade. Você vira um personagem de si mesmo. Ao parar de agradar, você começa a se ouvir. Descobre vontades que estavam enterradas, dá nome às emoções que foram silenciadas, enxerga o que antes era apenas ruído. Isso assusta, porque agradar nos protege do conflito, mas também nos protege da verdade. E a verdade, por mais desconfortável, é o único lugar onde a vida de fato acontece. A sociedade valoriza quem agrada. Chama isso de simpatia, carisma, educação. Mas por trás de muitos bonzinhos, existe um mundo de raiva reprimida e exaustão emocional. Adler dizia que a coragem de ser impopular é uma das maiores demonstrações de saúde psíquica, porque ela exige força interior e clareza de identidade. Krishnamurti diria que agradar é uma forma de violência contra a autenticidade, um ato constante de negação da própria natureza, em nome de uma aceitação artificial. Você não precisa ser rude para ser autêntico, mas precisa ter coragem para ser verdadeiro, mesmo que isso desagrade. A primeira vez que você diz não por escolha, algo dentro de você desperta. Não é rebeldia, é vida retornando ao seu eixo. A segunda vez dói menos. E logo você entende que não precisa mais da aprovação de quem só te valoriza quando você se anula. Viver legando é existir em dívida. Viver com autenticidade é assumir riscos, mas só quem arrisca é capaz de experimentar liberdade. Quando você para de agradar, começa a atrair quem vibra na sua verdade, não na sua performance. E isso muda tudo. Adler chamava isso de autoafirmação madura. Ser capaz de viver conforme o seu senso de valor interno,
sem depender do retorno externo para se sentir inteiro. Krishnamurti reforçava: a verdade é um país sem caminho. E viver nessa verdade é caminhar sozinho por um tempo. Mas logo você percebe, esse é o único caminho real. Você não veio ao mundo para ser cópia, nem para manter os outros confortáveis às custas do seu silêncio. Agradar sempre é negar o próprio poder. É pedir permissão para existir, e ninguém deveria precisar disso. Comece dizendo não às pequenas mentiras, às promessas que não quer cumprir, aos encontros que não quer ir, e veja como a paz começa a crescer. A liberdade nasce no exato instante em que você escolhe a sua verdade, em vez da aceitação. Adler e Krishnamurti não pregavam isolamento, pregavam integridade. E integridade exige escolhas que nem sempre agradam, mas sempre libertam. Dizer, isso sou eu, é um ato revolucionário. Principalmente num mundo que lucra com sua insegurança. Você não precisa ser aceito por todos. Precisa se aceitar o suficiente para não depender mais disso. Agradar é um hábito, mas a autenticidade é uma escolha diária. Comece pequeno, com sinceridades leves, com silêncios que respeitam seu cansaço, com posicionamentos que honram seus limites. Aos poucos o mundo aprende que você não está aqui para agradar, está aqui para ser. E ser é o verbo mais subversivo que existe. Krishnamurti e Adler sabiam disso. Por isso ensinaram que o maior dom de um ser humano não é agradar, é existir em paz com a sua verdade. Então, da próxima vez que se pegar fingindo para manter um laço, lembre-se, o laço que exige a sua negação não merece ser mantido. Porque você só vai ser livre quando parar de agradar todo mundo. E nesse dia, finalmente, você não vai mais implorar por pertencimento, porque já terá voltado para casa, dentro de si mesmo.